Oi, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar dessa poderosa aqui, que é a Cattleya tenebrosa, Cattleya laelia, brasileia, enfim. Eu chamo de Cattleya tenebrosa, você chama do jeito que você quiser, mas ela é a estrela de hoje, do nosso vídeo de hoje, de Conheça e Cultive, maravilha, quase falei bastidor da flor, mas não é, é Conheça e Cultive com a Cattleya laelia brasileira tenebrosa, planta linda, planta poderosa, você vai amar o Conheça e Cultive de hoje. Bom, pessoal, vai amar também o meu Instagram, tô aguardando você no Instagram, aqui ó, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas, várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no YouTube, tem lá no Instagram, então eu tô aguardando você lá, @Arco-Íris de Orquídeas, Arco-Íris de Orquídeas é o lugar. Quer conversar comigo? Fala lá, tá me procurando, procura lá, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas. Vamos falar de beleza, vamos falar de Cattleya tenebrosa, vamos falar de Conheça e Cultive. Ó, hoje tá especialíssimo, muita coisa boa, vocês vão amar. Se inscreve aqui no canal, ó. O link, botãozinho de se inscrever tá aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever. Se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar um vídeo, toda vez que eu fizer uma live, postar alguma coisa aqui, tá a notificação no seu celular, tá a notificação no seu e-mail. Separa um pouquinho e vem passar um tempo comigo. Vamos falar de Cattleya tenebrosa, a bonita do dia. Conheça e Cultive, tá começando, roda a vinheta. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês, antes de a gente começar a falar sobre ela. Quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre essa planta aqui, eu tive 7 infartos, 9 AVC e 12 embolia pulmonar, porque conforme eu fui pesquisando, eu me deparei com o fato de que ela é completamente diferente, de um lugar completamente diferente do que eu achava que ela era. Assim, o cultivo dela eu até acertei, mas o lugar é completamente... Vocês vão ver, gente. Eu fiquei, assim, chocado com a história dessa plantinha aqui. Bom, pessoal, então vamos lá, ó. A tenebrosa é uma das orquídeas mais famosas do gênero Brasilaelia. O nome desse gênero, Brasilaelia, é uma conquista do nosso país. Com uma das floras mais ricas do mundo, inclusive falando de orquídeas, é um verdadeiro pecado deixar que estrangeiros batizem nossas plantas. Porém, os responsáveis por essas mudanças, parabéns aos responsáveis por essas mudanças, né? É um pecado deixar que os estrangeiros batizem nossas plantas. Parabéns aos responsáveis por essas mudanças. E que venham mais brasilaélias, mais brasiliorques e novos gêneros de espécies com o nome Silva, Souza, Costa, Santos e etc. O significado da palavra Brasilaelia é óbvio, né? Significa laélia do Brasil. Assim como a tenebrosa, outras plantas passaram para esse gênero, como a Brasilaelia purpurata, Brasilaelia lobata, Brasilaelia crispa e Brasilaelia xantina. Antes do nome atual, esta orquídea já passou por várias classificações. Sofronites tenebrosa, Laelia tenebrosa, Adrolaelia tenebrosa, Quironiella tenebrosa e a mais recente é Cattleya tenebrosa. Hoje em dia, a maneira mundial e mais correta de se falar é Cattleya tenebrosa. Ela não é mais Laelia. Deixaram as laélias só para a laélia mexicana, botaram as laélias brasileiras tudo junto com as cattleyas. Mas muita gente ainda chama de laélia, mas principalmente muita gente ainda chama de brasilaélia, a laélia brasileira, por
coisas especiais que essas plantas têm em relação à Catileia. Bom, você pode chamar de Brasilaélia, você pode chamar de Laélia, pode chamar de Catileia tenebrosa. O nome atual correto é Catileia tenebrosa. Então no vídeo eu vou falar como Catileia tenebrosa, tá? A Catileia tenebrosa é encontrada naturalmente em florestas úmidas e densas, em cima de árvores entre 640 e 1000 metros de altitude, na faixa desde o sul da Bahia até o Espírito Santo. Gente, eu vou até parar o texto para... Olha, sul da Bahia até o Espírito Santo. Eu jurava que a Catileia tenebrosa era uma planta do sul. Eu não tinha pesquisado até então, né? Mas para ela aparecer com a purpurata, só de uma cor diferente, eu jurava que ela era do sul. Mas não, ela é do sul, faixa do sul da Bahia até o Espírito Santo. Mas tem um detalhe. Florestas úmidas e densas em cima das árvores entre 640 e 1000 metros de altitude. Ou seja, ela é uma planta alta, é uma planta que gosta de luminosidade, não gosta de muita luminosidade. Ela gosta de uma certa luminosidade porque ela está numa floresta densa, então ela pega uma luminosidade média, mas é um lugar fresco, é um lugar mais fresquinho, mais frio por causa da altitude. 640 e 1000 metros de altitude. Então ela gosta de uma certa luminosidade, mas um lugar muito fresco entre o sul da Bahia e o Espírito Santo. Vamos continuar nosso texto, né? Na faixa do sul da Bahia e Espírito Santo. Porém, achá-las hoje em dia é uma tarefa difícil. Esta espécie, infelizmente, é uma das tantas que estão à beira da extinção e ela pode ser extinta totalmente por causa do tráfico ilegal de orquídeas. Mas, porque uma orquídea tão imponente e linda como a tenebrosa tem um nome tão sombrio e macabro. O nome dessa espécie deriva do latim tenebris ou tenebris, né? Que significa escuro, em referência ao labelo escuro em sua forma de corneta. Ou seja, uma planta tão bonita, uma planta tão imponente, uma planta tão poderosa tem um nome tão estranho, tenebrosa, né? Vem do latim tenebris ou tenebris, relacionado à parte escura do labelo em forma de corneta. Maravilhoso, né? Esta planta é uma planta de hábito epífita, ou seja, uma planta aérea, de crescimento simpodial e fácil de cultivar. Planta aérea, planta epífita, simpodial, cresce para frente, fácil de cultivar. Suporta temperaturas entre 10 e 35 graus e está acostumada a dias quentes e frio no período da noite, sendo que varia conforme a época do ano. Por exemplo, verão, durante o dia de 28 a 35 e à noite 20, e no inverno de dia entre 18 e 25 e à noite mínima de 15, tá bom? Em ambos os casos, a variação de temperatura entre o dia e a noite deve ser de entre 8 e 7 graus, entre 7 e 8 graus, tá? Gente, ela não precisa de queda de temperatura, de variação de temperatura para florir, tá bom? E no lugar natural dela, existe essa diferença de temperatura, mas isso daí só situa ela o momento de crescer, de brotar e se desenvolver. Não é como um cimbídio, não é como um Dendrobium nobile, que precisa de queda de temperatura, precisa dessa mudança de temperatura para florescer, tá bom? O Dendrobium nobile eu nem tenho certeza, mas o cimbídio com certeza precisa da queda de temperatura. Não é o caso dessa planta aqui, bom? As orquídeas são como pessoas, precisam de água para sobreviver. Por isso, saiba que é mentira aquela história de que orquídeas não gostam de água. O correto é que você ofereça a quantidade correta para elas. Não exagere e não coloque pouca água. A rega deve ser feita após o substrato secar, tá bom? Não pode exagerar, não pode deixar sua planta ensopada, não pode banhar sua planta o tempo inteiro, como também não pode regar pouco, não pode só dar aquela borrifadinha, tá bom? Rega deve ser feita sempre que o substrato secar, sendo realizada abundantemente nas raízes, tá
bom? Lembre-se que durante o período de crescimento da sua orquídea, a rega precisa ser realizada com mais frequência. Por ela estar crescendo, ela precisa de mais rega, de mais água, bom? Já para a acomodação dessa orquídea ou replante, são normalmente usados vasos de plástico ou barro. Bom, o tamanho pode ser maior, em média com espaço para sua orquídea crescer mais de 2 a 4 anos, bom? Cestas ou cachepôs, cascas ou troncos de madeira ou até montadas, amarradas em árvore, bom? Sendo que o replante deve ser sempre realizado durante o período de crescimento da planta ele não é necessário nas últimas 3 opções finais. Quando você for replantar essa planta, tem que pegar a fase de crescimento dela, bom? Qual é a fase de crescimento dela? Entre o final do outono e início do inverno, tá? Sempre pega essa fase, do final do outono até o início do inverno. O último mês do outono, o primeiro mês do inverno é os 2 meses que você tem que fazer o replante. Se você precisar fazer o replante antes, sempre aguarde o novo broto. E quando esse broto novo começar a enraizar, é a hora que você vai fazer o replante. Se por acaso a sua planta estiver na casca de madeira, num tronco ou numa árvore, você obviamente não precisa replantar, bom? A tenebrosa é uma orquídea epífita, aérea. Por isso ela não pode ser plantada na terra. Os substratos devem oferecer uma boa drenagem e estabilidade para a sua orquídea no vaso, tá bom? O substrato tem que ser aerado, tem que drenar bem e tem que dar firmeza para a sua planta no vaso, no cachepô, onde ela estiver, bom? Algumas recomendações são a casca de pinos e a brita. Sua linda e grande flor, em cor bronze, chega a 16 centímetros de diâmetro, com hastes de aproximadamente 10 centímetros, floresce no final da primavera até o início do verão. A floração dura em torno de 10 dias, sendo muito parecida em suas características e também em seu cultivo, como a Cattleya purpurata. Em breve vai ter esse cultivo da purpurata. Eu tô gravando esse vídeo no dia 24 ou 25 de novembro. A minha purpurata está iniciando a formação dos botões na espata. Então, se os botões crescerem mais pra frente, vai ter provavelmente janeiro. Se não, no final de dezembro, vai ter com esse cultivo da Cattleya purpurata. Bom, existem 4 variações da Cattleya tenebrosa, bom? Que eu conheço, são 4 variações de tenebrosa que existem. Existe a Cattleya tenebrosa tipo, que é essa daqui que vocês estão vendo. Vocês viram a foto. Também existe a Cattleya tenebrosa rubra, uma planta maravilhosa. A Cattleya tenebrosa áurea, que é a versão clara da versão tipo. A versão rubra é a versão escura da versão tipo. E ainda existe a Cattleya tenebrosa alba, que é a versão, obviamente, albina, sem pigmento da Cattleya tenebrosa. São plantas maravilhosas. Eu tenho a Cattleya tenebrosa rubra. Esse ano não floriu, mas acredito que ano que vem vai florir. Eu tenho a Cattleya tenebrosa tipo, que vocês estão vendo aqui, e tenho a Cattleya tenebrosa áurea, que está com a espata cheia. Vai florir, mas daqui a umas 3 ou 4 semanas. Show de bola. Tá bom, pessoal? Dentro do cultivo, o destaque é para a umidade e sombreamento. Sem dúvida, são fatores importantes na hora de se cultivar essa orquídea. Se você oferecer algum errado, certamente terá problemas muito chatos, como, por exemplo, pragas e doenças, florações fracas e até inexistentes. Por isso, preste muita atenção. A tenebrosa não é uma orquídea que gosta de muito sol. Por isso, ofereça um sombreamento médio entre 50% a 70%. Depois eu vou falar como eu cultivo ela aqui, bom? Já no caso da umidade, ela deve ser média. Normalmente, se a umidade for boa para você que está assim bem, também vai ser boa para sua orquídea, bom? Lembre-se que as plantas mais novas podem gerar florações menores, ou até então nem florir. Por isso, caso você tenha comprado uma orquídea muito nova, tenha paciência, bom? Ela vai crescer e vai ficar grandona. A Cattleya tenebrosa recebe grande destaque pela beleza de suas flores. Essa é uma orquídea muito admirada pelos orquidófilos. Gente, vamos falar aqui
como eu cultivo a Catileia purpurata, tá bom? No texto falou que ela sombreamento de 50% a 70%. Aqui no meu orquidário, ela fica no sombrio de 70%, pega sol da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Porém, ela tá embaixo de um monte de vandas, então ela tem um refiltrado, entendeu? Então ela pega um sol filtrado pelo sombrite e filtrado por outras plantas. O verde dela não tá escuro, 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 mas não tá um verde claro. Ela definitivamente não gosta de excesso de luminosidade, muito sol, muito calor para ela, não é bom, bom? Dá para cultivar num sombrite mais fraco, mas bota ela embaixo, bota ela no chão, bota ela filtrada por outras plantas bem longe do sombrite, bom? Lugar fresco, bem ventilado, bem fresquinho, mas o local mais fresco que você tiver dentro do seu orquidário, tá bom? Não deixa ela no bafão, não deixa ela no calorzão, luzinha bem filtrada, bastante luz ainda, mas bem filtrada, e um lugar fresquinho. Em relação à umidade, nesse lugar mais fresquinho vai ter uma umidade um pouquinho mais alta para ela. Ela gosta de rega, gosta, mas não deixa ela ensopada, que apodrece fácil. Eu já vi muita gente perder purpurata e tenebrosa por excesso de umidade, sabe? Planta ela num substrato mais seco, tá bom? Porque aí você pode regar um pouco mais e ela vai secar mais rápido. Porque por ela estar num lugar com menos luminosidade, um lugar mais fresquinho, você não precisa de um substrato que retenha muita água, retenha muita umidade, tá bom? Se no verão, por exemplo, você precisar, você rega um pouco mais ela. Mas o verão dura o quê? 4 meses? Nos outros 8 meses você vai ter um cultivo mais tranquilo, tá bom? Eu rego ela como todas as minhas outras plantas. No verão, dia sim, dia não, tá bom? No inverno, rego 2 vezes na semana. No verão, sempre à noite, quanto mais quente, mais tarde. E no inverno, quanto mais frio, mais cedinho eu molho, tá? Quando tá invernão mesmo, bem frio, eu molho lá pelas 5, 6 horas da manhã, tá bom? Aí, adubação. Eu adubo a minha Catileia tenebrosa como todas as minhas outras plantas. Tá aparecendo o card aqui para vocês. Fertilizers e Ceacrop combinados quinzenalmente. E mais para frente eu vou fazer uma atualização de adubação. Eu continuo usando os mesmos adubos, mas eu mudei a data, o tempo que eu tô aplicando, né? Não estou fazendo mais semanal, estou fazendo quinzenal, e também mudei a concentração que eu estou usando de Ceacrop. Então, mais pra frente eu vou fazer esse vídeo de atualização de adubação, tá bom? É assim que eu cultivo Catileia tenebrosa. Cultivem Catileia tenebrosa, é uma planta maravilhosa, uma planta muito fofa. A minha tem um cheirinho de mel muito, muito, muito suave, não é muito cheirosa, é um cheirinho de mel bem, bem, bem suave. Cultivem, se vocês encontrarem, comprem. Se atentem para o replante na hora certa, como eu disse no vídeo. E é isso. Dúvidas, escrevam aqui embaixo, estou aguardando vocês. Se eu souber, eu vou responder, bom? Comenta aqui embaixo. Obrigado por assistir. Obrigado por conhecer obrigado por conhecer será que não vai sair, gente? Obrigado por conhecer e obrigado por cultivar a Catileia tenebrosa. Um beijo e até mais. Tchau!